Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 1 a 2. Não julgueis, para que não sejais julgados. Pois, segundo o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. Palavra da salvação. Comentário Mateus 7, de 1 a 2. Santo Agostinho. Como é incerta a intenção com que se procuram esses bens temporais para o porvir, podendo ser com o coração simples ou dividido, oportunamente acrescenta aqui: não julgueis. Ou de outro modo, julgo que aqui não se diz outra coisa senão que devemos interpretar, no melhor sentido, aquelas coisas que não sabemos com qual intenção foram feitas. Deus nos permite julgar aquelas coisas que não podem fazer-se com boa intenção, como as blasfêmias, os estupros e outras coisas parecidas. Mas sobre os feitos duvidosos, que podem realizar-se com boa ou má intenção, temerário é fazer juízo, sobretudo para condenar. Há duas coisas em que devemos evitar o juízo temerário: quando não temos segurança da intenção com que se faz a coisa, ou quando não se sabe o que será aquilo que agora aparece como bom ou mal. Não repreendamos aquelas coisas que não sabemos com qual intenção foram feitas, nem repreendamos de tal modo ao que faz publicamente as coisas más, de modo que desesperemos de sua saúde espiritual. Pode causar-nos inquietação o que diz o Senhor: e com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. Se julgamos com juízo temerário, haveremos de ser julgados por Deus de modo temerário? Ou se medirmos com medida iníqua, Deus nos há de julgar com outra do mesmo tipo? Creio que com o nome de medida dá a entender o próprio juízo. Mas isso se disse porque é necessário que a temeridade com que castigas o outro, castiga a ti, pois muitas vezes a iniquidade não prejudica em nada o que sofre a injúria, mas necessariamente prejudica aquele que a comete. Alguns dizem: como pode ser verdade o que diz Cristo, que com a medida com que medimos, seremos medidos, quando castiga um pecado temporal com o suplício eterno? Os que o dizem não consideram que se diz a mesma medida, não por causa de um mesmo período de tempo, mas por causa da sucessão do mal, isto é, que o que fez o mal sofra o mal. Ainda que aqui se possa entender mais propriamente aquilo que o Senhor falava naquele momento, isto é, sobre os juízos e as condenações. Portanto, o que julga e condena injustamente, se é julgado e condenado justamente, é medido com a mesma medida, ainda que isto não seja o que ele mesmo fez, pois agiu em juízo de modo iníquo e sofreu em juízo o que é justo. Comentário Mateus 7, de 1 a 2. São João Crisóstomo. Até aqui, expôs a consequência pertinente à esmola. Agora vai expor a consequência que diz respeito à oração. Essa doutrina é, de certo modo, parte da oração. E para que a ordem da narração seja tal, depois de dizer: perdoa-nos as nossas ofensas, acrescenta: não julgueis,
para que não sejais julgados. Mas, se nos proíbe de julgar, como Paulo julga o fornicador de Corinto, 1 Coríntios 5, e Pedro acusa Ananias e Safira de falsidade, Atos 4, alguns expõem essas passagens no sentido de que Deus não proíbe os cristãos, por meio desse preceito, de corrigir os outros por benevolência, mas que cristãos desprezem cristãos por jactância de sua própria justiça, odiando e condenando-os a outros, muitas vezes partindo apenas de suspeitas, seguindo seu próprio ódio sobre a aparência de piedade. Por isso não disse: não faças parar o que está pecando, mas não julgueis, isto é, não te faças um juiz amargo. Corrige, certamente, mas não como um inimigo que deseja vingança, e sim como um médico que aplica um medicamento. Mas para que alguns cristãos não corrijam os outros desse modo amargo, convém as palavras que dizem: não julgueis. Mas se deixam de corrigi-los assim, acaso obterão o perdão de seus pecados, porque foi dito: não sereis julgados? Quem consegue o perdão de um primeiro mal, porque não acrescentou um outro depois? Dissemos isto, pois, querendo manifestar que aqui não se trata de não julgar o próximo que peca contra Deus, mas do que peca contra nós. O que não julga o próximo pelo pecado cometido contra si, não é julgado por Deus em relação ao seu pecado, mas tem sua dívida perdoada, assim como ele perdoou. Ou de outro modo, não manda simplesmente que não se julguem todos os pecados, mas fez esta proibição àqueles que estão cheios de males e julgam os demais por coisas mínimas. Assim como Paulo não proíbe julgar simplesmente os que pecam, mas repreende os discípulos que se permitem julgar seus mestres, ensinando-lhes que não devemos julgar os que são mais que nós. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 3 a 5. Porque olhas tu para a aresta que está no olho de teu irmão, e não notas a trave no teu olho? Como ousas dizer a teu irmão: deixa-me tirar-te do olho uma aresta, tendo tu no teu uma trave? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás para tirar a aresta do olho de teu irmão. Palavra da salvação. Comentário Mateus 7, de 3 a 5. São João Crisóstomo. Há muitos que, se vissem um monge com um vestido de luxo ou comendo com abundância, tornar-se-iam amargos acusadores, enquanto todos os dias praticam furtos e vivem abarrotados de comida e bebida. Ou de outro modo, isso que aqui se diz convém aos doutores. Todo pecado se julga grave ou leve pela importância da pessoa que o comete. Se for um leigo, seu pecado é leve e como uma varinha ao lado do pecado de um sacerdote, comparado a uma trave. Isto é, com que cara repreendes teu irmão em pecado, quando vives tu no mesmo pecado, se é que não em outros maiores? Ou de outro modo, como dizes ao teu irmão, isto é, com qual propósito julgas? A partir da caridade, para salvar o teu próximo? Não, porque antes salvar-te-ia a ti mesmo. Queres, então,
não salvar os outros, mas pela boa doutrina, ocultar os maus atos e buscar o louvor de tua ciência entre os homens, e não a edificação da recompensa de Deus. É, pois, um hipócrita, de onde segue. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho. E deve advertir-se que, quando o Senhor quer mostrar algum grande pecado, começa pela injúria, como quando diz: servo mau, perdoei toda a tua dívida. Pelo mesmo motivo, diz aqui: hipócrita, tira primeiro. E, com efeito, as coisas que são próprias de si mesmo conhecem-se melhor que as são próprias dos demais, e se veem melhor as maiores que as menores, e cada um ama a si mesmo mais que seu próximo. Por isso, manda o Senhor que aquele que é culpado de muitos pecados não seja juiz amargo dos pecados do outro, especialmente se são pequenos. O que o Senhor nos proíbe não é a repreensão e correção das falhas alheias, mas o menosprezo dos próprios pecados e a insistência nos alheios. Primeiro convém que inspecionemos diligentemente nossos defeitos e então examinemos aqueles dos demais. Por isso segue, e então verás para tirar a aresta do olho de teu irmão.